Ernesto Marques. Ela é presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Oliveira, e vai receber o título de doutora honoris causa da Universidade Federal da Bahia. Ela que também é secretária de Formação Sindical e de Estudos do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia e coordenadora geral do Instituto 27 de Abril. Vai ser a primeira liderança sindical da categoria a receber essa homenagem no Brasil. E Creuza Oliveira é nossa convidada aqui no Issa Bahia. Temos a honra de recebê-la, um prazer. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Para mim o prazer é todo meu de estar aqui sendo entrevistado por essas pessoas maravilhosas. Levi, que eu já conheço há muito tempo, há muitos anos. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Doutora Creuza, né? Doutora Creuza. Nome é a língua. E pegando esse gancho, como é que está o coração, na sua avaliação? De onde veio esse mérito? O que justifica esse título, doutor honoris causa? Primeira mulher, primeira liderança sindical da categoria a receber essa homenagem no Brasil. Na sua avaliação, o que motivou tudo isso, hein? Com certeza é muita honra, né? Na verdade, foi um grupo de pessoas que já me acompanha há muito tempo. A professora Mary Castro, a professora Elizabeth Pinto, né? A companheira Milka Martins, que é a atual presidenta do nosso sindicato, Luísa Batista, um grupo de pessoas, né? Que se organizaram para que eu viesse a receber esse título, né, de doutor honoris causas. E eu até estava conversando com o Pedro e disse, Pedro, a gente tem que ver se não... a primeira... Será que eu sou a primeira? Tem Naijane, com 92 anos, né, na luta sindical das trabalhadoras domésticas, ela é do Rio de Janeiro. A Zica, que é viva ainda, com 90 anos, também líder sindical da categoria do Rio de Janeiro. E outras, né? Lenira, né? E eu sou uma das mais novas, né? Apesar de não ser tão nova, mas sou da luta, da militância, porque, afinal de contas, no Brasil são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas. Começou na década de 30. Pois né? Mas é um mérito certamente fundamentado em muitas conquistas, não é? Que conquistas são essas, Creuza, que você destacaria ao longo aí da sua jornada em defesa dos direitos, do respeito à profissão da doméstica? Na verdade, assim, Dona Laudelina começa na década de 30, mas vem um segmento de mulheres trabalhadoras domésticas dando continuidade à luta de Dona Laudelina. E eu sou uma delas, né? Eu comecei aqui na Bahia na década de 80, em 84, que eu comecei a participar de um pequeno grupo de trabalhadoras domésticas que se reunia 2 vezes no mês, segundo e quarto domingo do mês, lá no Colégio Antônio Vieira. Depois a gente criou a associação em 86 e eu fui a presidenta dessa associação, porque a gente não podia ser sindicato. A Constituição Federal não permitia que a gente fosse sindicato. E aí, quando foi em 88, depois de uma luta no Congresso, para a gente conseguir ser reconhecida com o direito, salário, décimo e tal, aí a gente conquista também o direito de se organizar em sindicato. Então, a nossa associação aqui da Bahia se transformou no sindicato no dia 13 de maio de 90. Então, são 33 anos de existência do sindicato. E de lá para cá, a gente vem lutando e conseguindo, conquistando direitos como um conjunto habitacional, né? Os direitos trabalhistas, a visibilidade a nível nacional e internacional, né? Então, eu também fui presidenta da Federação Nacional no período da PEC, né? Foi um processo de muita mobilização. É que você está falando, vamos lembrar, a emenda constitucional do trabalho escravo, que regulamentou finalmente. Que regulamentou o trabalho doméstico. O trabalho doméstico. Eu falei trabalho escravo, mas não por acaso, não foi ato falho, né? É só uma associação histórica mesmo, histórica, né? Que a gente continua também lutando contra o trabalho escravo. A gente conseguiu uma lei, ou seja, uma convenção internacional em 2010, 2011, a Convenção 189, que o Brasil ratificou,
mas ainda não implementou. Mas a gente conquistou a PEC 72, que essa PEC 72 virou na Lei 150, né? A profissão de doméstica, por mais que ao longo desses anos todos tenha conquistado muitos direitos, ainda enfrenta muita dificuldade, não? É uma profissão que é muitas vezes discriminada, não tem os seus direitos assegurados, por mais que a lei seja bem clara nesse sentido, né? Existem sim os direitos a serem respeitados. O que mais precisa ser feito para que essa categoria profissional se fortaleça cada vez mais, tenha mais visibilidade, ou seja, seja respeitada como deve ser, não? Eu acho que, primeiramente, tem que haver uma mudança de mentalidade. A sociedade precisa mudar a mentalidade e entender que as trabalhadoras domésticas, as mulheres trabalhadoras domésticas, que são, na sua grande maioria, mulheres negras, são mulheres pobres, da periferia, mães solas, né, ou sozinhas, né? São elas quem sustenta a sua família. Então, esse trabalho doméstico ele é importante para a sociedade. Ele tem um valor social muito importante. E muitas vezes as pessoas acham que o trabalho doméstico não gera lucro para o empregador. E a gente diz sim, geramos sim. Mas a gente gera muito mais do que lucro. A gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar. Segurança. E repõe a força de trabalho do outro ou da outra trabalhadora que sai para trabalhar e deixa a sua casa, seus bens na mão de alguém que está ali cuidando, né? Então, o sindicato e a FENATRAD têm lutado por políticas públicas na área de creche, de escola a tempo integral, para que ela possa sair para trabalhar e deixar seus filhos com segurança, né? Porque, às vezes, o pessoal pensa que a gente luta só por direito. Não é só por direito trabalhista, é direito em um modo geral, que é o direito de vida, de estudar. Hoje a gente tem um número crescente na escolaridade da doméstica. Para você ter ideia, a gente tem 3 companheiras formadas que continuam trabalhando de doméstica. Uma está se formando em direito e 2 em pedagogia. E uma delas tem 21 anos na mesma casa trabalhando e formada em pedagogia. Então, a gente tem que tirar essa coisa que a trabalhadora doméstica é aquela analfabeta, é aquela que tem que estar de lenço o tempo todo, é aquela que cria uma, como é que diz? Uma imagem negativa da categoria. A categoria é muito mais que isso. É ser humano, é gente. Mas, Creuza, né? Essa importância do trabalho doméstico, você estava falando da segurança e tal, da retaguarda para quem precisa deixar a sua casa cuidada enquanto vai trabalhar. Porque se não tivesse segurança, como é que ia trabalhar? E esse é o drama que as trabalhadoras domésticas enfrentam, né? Mas eu estou te perguntando assim, isso traz uma contradição enorme, porque é essa importância que, ao mesmo tempo, coloca essa quantidade enorme de trabalhadoras e também de trabalhadores, embora os homens sejam minorias, nessa condição subalterna e de exploração mesmo, né? Agora, quando a gente vê assim, a PEC foi um grande avanço, né? Embora com muitas reações, e reações preconceituosas, muito, em grande parte, né, Creuza? Mas o reconhecimento que se faz hoje, a figura de Creuza, quando a Universidade Federal da Bahia, toda a importância que tem a universidade, e te dá esse título de doutora, o que é que isso significa para você, não somente para você como militante, mas para a luta das trabalhadoras domésticas? Significa o reconhecimento, né, da nossa luta, porque dentro da academia é preciso estar lá também a questão do trabalho doméstico. E de outras categorias que se diz minoria, que não é minoria, né? Porque, por exemplo, a trabalhadora doméstica no Brasil era cerca de 8 milhões. 8 milhões de gente não é pouca gente. Existem países que não têm 8 milhões de habitantes. E aqui no Brasil tem, entendeu? Aqui no Brasil tem uma categoria que depois da pandemia a gente precisa até saber de ter uma pesquisa do IBGE para que mostre, depois da pandemia, se essa categoria diminuiu ou cresceu e tal, porque houve muito desemprego em várias categorias, mas a nossa foi uma
uma das mais atingidas foi a trabalhadora doméstica, em todos os sentidos, de pegar a doença, né? A pandemia e vir a óbito, cresceu o número de filhos sem mãe, entendeu? Porém, essa questão de um título de honoris causa para uma trabalhadora doméstica, que hoje eu estou aposentada, né? Mas eu comecei a trabalhar antes dos 10 anos de idade. Foi uma vida toda no trabalho doméstico. E a minha militância da década de 80, 83, 84, né, que eu comecei a militar, de lá para cá, viagens internacionais, representando o Brasil, na Índia, na África, na Alemanha, em Costa Rica, nos países de América Latina, levando a situação das domésticas do Brasil, e que muitas vezes, nesses países, eu fui aplaudida de pé lá na Índia, pelas conquistas que nós aqui no Brasil já tínhamos conquistado, e lá na Índia nada. Entendeu? A Alemanha, fazer esse intercâmbio lá na Alemanha, e a gente vê que muitas vezes a pessoa diz, não, porque na Alemanha, porque fora do Brasil, tudo é maravilhoso. Não é verdade. Eu vi lá a realidade de companheiras, mulheres que não são domésticas, mas são mulheres até de classe média, que vai para esses países e lá trabalham de doméstica, né, diária e tal, e muitas vezes situação degradante lá, né? Entendeu? Sim. Que perde, fica presa com seu passaporte, marca diária, quando chega lá, acerta um preço, paga um outro, e ela tem que ficar se escondendo porque o passaporte já está vencido e tal. Então, não é fácil. Então, aqui no Brasil, a gente tem as dificuldades, tem o desrespeito, mas a gente tem lei. Desde 72, a gente já tem uma lei. O direito da carteira assinada são 50 anos. Este ano fez 50 anos do direito à carteira assinada. 10 anos da PEC. É conquista, né? Aqui na Bahia, particularmente, Creuza, deixa eu lembrar, a gente está conversando aqui com Creuza Oliveira, que é presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, vai receber o título de doutora honoris causa da UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, como reconhecimento pelas suas conquistas em defesa da profissional doméstica. A gente sabe que existe uma diferença, pode haver diferença de realidade entre as diversas regiões do Brasil, não é? Mas aqui na Bahia, em particular, qual é a sua percepção? Quais são os principais desafios enfrentados pelas domésticas na Bahia e como essas questões se comparam com a realidade nacional? Assim, eu fui presidenta da Federação Nacional por quase de 2003 até 2016. Eu fui presidenta da Federação Nacional e eu pude viajar pelas regiões. Então, a situação das trabalhadoras domésticas no Norte e no Nordeste é muito difícil. Isso não quer dizer que quem está lá em São Paulo está numa boa, até porque tem muitas imigrantes que saem daqui e vai para lá, né? Mas a região que a situação é melhor em termos de salário e de carteira assinada, até pesquisa já comprovou isso, é o Sul. Isso aí, sem sombra de dúvida. O salário, a questão de registro, de carteira, tudo isso é no Sul, né? São Paulo, a gente sabe que tem uma situação diferente, a questão do salário e tal, mas pelo fato de ter muitas nordestinas que saem daqui para ir para São Paulo, para lá, e lá elas são exploradas também, né? É uma situação, mas existe sim as diferenças nas regiões. Porém, tem as cidades, os estados que há diferença salarial, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que o salário é diferente, né, é negociável. Agora, em São Paulo, tem uma coisa boa, positiva, que é o sindicato patronal. E isso aqui a gente não conquistou ainda em nenhum estado. Só em São Paulo, que tem um sindicato patronal e o sindicato da trabalhadora. E aí sentam para negociar. Fazer uma convenção coletiva. Exato. Né? Existe uma convenção coletiva lá em São Paulo. Tem piso. Se tem piso, tem acordo de cesta básica, plano de saúde, tem tudo a mais do que outras regiões e outros estados que não tem o sindicato patronal. Que o nosso desejo é isso, que os empregadores
se organize também para ter seu sindicato, né? E a gente poder sentar para fazer o acordo coletivo, fazer essas, né? Que é necessário, que toda categoria tem, ou a maioria das categorias tem, e nós ainda não temos a nível do Estado. A universidade, é bom que se diz assim, honoris causa, expressão em latim, quer dizer por causa da honra. Então, a Universidade Federal da Bahia está reconhecendo o seu conhecimento e a sua luta, a sua militância, né? E se honra com isso. Agora, a sua universidade foi a militância, Creuza? Com certeza, a minha universidade foi a militância. Eu comecei a estudar muito tarde, comecei a me alfabetizar um pouquinho, porque minha história é uma história muito longa, né? E aí, eu só vim terminar de me alfabetizar aos 16 anos, né? E para ir estudar, continuar o meu estudo, era muito difícil, porque uma patroa permitia, uma empregada que estudasse, outra não permitia, e aí eu não dou minha chave para a empregada chegar de escola às 10 horas da noite, e naquela época a gente morava no local de trabalho, né? A gente não tinha casa. Hoje melhorou bem a situação, e agora com adicional noturno e horas extras, melhorou um pouco, que ainda tem muita doméstica morando no local de trabalho, entendeu? Mas melhorou com essa questão de horas extras, adicional noturno, mas na minha época, na época da minha mãe, da minha avó, as domésticas moravam no local de trabalho, né? Então era muito difícil. E eu fiz meu ensino fundamental completo. O ensino médio eu comecei a fazer, né? Cheguei a fazer uns 2 anos, depois parei e não dei continuidade. E aí ficava aquela coisa, para o ano eu volto. Aí viagem, para representar a militância, né? E tinha algumas professoras que diziam, vá pedir nota para seu sindicato. Você não está viajando, não deixa de vir para a escola porque está viajando. Então, seu sindicato é que vai ter que lhe dar nota para você. Então, eu passei por tudo isso. Não era só as patroas, né? Exatamente. Creuza, para a gente encerrar, você prestes a receber o título de doutora honoris causa pela UFBA. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as novas gerações de profissionais domésticas, para a sociedade como um todo, sobre a importância dessa profissão? Olha, essa profissão ela é fundamental. Para a sociedade se desenvolver, caminhar, é preciso que essa profissão exista, né? Embora algumas pessoas digam, não devia existir, tem que acabar. Gente, para essa categoria acabar, ou essa profissão acabar, é preciso ter geração de emprego em outras áreas, é preciso investir em educação, né, para que essas trabalhadoras possam escolher. E aí eu digo que tem que ser nossas crianças, nossas adolescentes, para que elas possam escolher. Eu não tive a oportunidade de escolher, mas eu quero que os filhos das minhas filhas do coração, que eu também não pari, mas pari do coração, né? Então, minhas filhas, minhas netas, sobrinhas, possam ter esse direito de estudar para escolher. Eu quero ser doméstica, ótimo. Se eu não quiser, eu posso ser professora, eu posso ser advogada, eu posso ser engenheira, eu posso ser médica, eu posso ser política, ou seja, ter um cargo no parlamento, por que não? Né? Não é isso? Então, isso é importante, que essa sociedade veja a importância dessas mulheres na construção do país e na contribuição da economia. E é importante que a academia veja isso também. E eu acho que, com certeza, está sendo uma oportunidade. Está vendo, né? Está reconhecendo seu conhecimento, você que produziu, né? Eu digo para vocês, a academia já colheu tantas informações, já bebeu de tanto nessa fonte de Lenira, Naijane, Zica, Luísa, de várias, as teses, as coisas. Então, nada mais do que justo o reconhecimento, não só para mim, mas para todas. E eu digo que esse título é da categoria, é da luta, com certeza. Creuza, muito obrigado e olhe, parabéns pela luta, pela essência, uma simpatia aqui conosco. Creuza Oliveira, presidente de honra
da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que vai receber o título de doutora honoris causa concedido pela UFBA, pelo reconhecimento da sua luta em defesa das domésticas. Muito obrigado, parabéns e seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Obrigado. Bom dia e até uma próxima, então. Agora 7:55 na tarde.